graça e a paz. Quero compartilhar 3 pontos da transformação do caráter de Cristo em nós. Da cruz, que é o centro do Evangelho. A cruz, que é o centro do universo. Quando nós decidimos tomar a cruz, nós estamos falando para Deus: Deus, o meu caráter, a minha vida está em tuas mãos. O meu caráter, ele é moldado pela cruz. E primeiro eu quero falar aqui sobre o grão de trigo, o vaso de alabastro e a coxa de Jacó. Primeiro, o grão de trigo fala da semente que foi plantada, da semente que precisou ser morta para que a vida viesse a acontecer. Segundo, o vaso de alabastro fala do aroma que foi exalado através da morte, do quebrantamento, através de ser quebrado o vaso de alabastro. O aroma que estava ali, ele foi inalado, ele foi expulso. A coxa de Jacó fala da onde a própria coxa do homem é o ponto mais forte do homem. A coxa fala de resistência, fala do ponto mais forte do homem. E Deus tocou na coxa de Jacó. Quando Deus toca na coxa de Jacó, o Senhor quebra, o Senhor toca no ponto mais forte de Jacó. E a partir daquele momento, ele passa a ser chamado Israel. Basicamente, dessas 3 formas que o caráter de Cristo, a cruz de Cristo, vai tocar em nosso homem interior, vai tocar em nós. Então nós temos aqui uma relação da semente, do vaso de alabastro e da coxa de Jacó. Então, vemos que a semente, quando ela é lançada na terra, acontece algo. Morte. Tem aqui a semente de um feijão. E aqui tem um exemplo básico. Quando a semente é lançada na terra, a vida acontece. Só que está acontecendo algo aqui que você não consegue perceber. Olha só. Aquela semente que foi plantada, ela é partida ao meio. E dentro desta semente, tá vendo? E dentro dessa semente tem uma vida. E quando essa semente morre, a vida que está dentro dela manifesta. Manifesta. Assim é o caráter de Cristo em nós. Assim é a cruz de Cristo em nós. A cruz de Cristo vai nos tocar, vai nos, de fato, levar à morte. E quando nós decidimos a tomar a cruz, a morrer para o nosso ego, para nossas vontades, a vida que está em nós é manifesta, porque a vida que está em nós é a vida de Cristo, é a vida do Senhor. E quando essa vida é manifesta, o próprio Deus se manifesta. Por quê? Porque com o Senhor é diferente do mundo. Com o Senhor é onde se perde, é que se ganha. Com o Senhor é quando nós tomamos a nossa cruz, a vida de Deus manifesta. Segundo, o vaso de alabastro. Quando aquela mulher, Maria, quebra o vaso nos pés do Senhor, o aroma que estava naquele vaso é manifesto. Quando ali aquela mulher quebra aquele vaso aos pés de Jesus, a vida que estava ali dentro, o aroma que estava ali dentro é manifesto. Assim é quando nós nos quebrantamos para o Senhor, a vida que está em nós é manifestada. O aroma que está em nós, o aroma de Cristo que está em nós é manifestado. Mas para isso precisa quebrantamento. Mas para isso precisa que o vaso seja quebrado. Não apenas de estampado, não apenas de enfeite o vaso, mas que o conteúdo que está ali seja expresso, seja manifesto. Mas para isso precisa haver quebrantamento. Precisa haver o quebrar. E quem vai fazer isso? Quem que vai quebrar? A cruz de Cristo. A cruz de Cristo vai nos moldar.
Segundo, a coxa de Jacó. O Senhor toca no ponto mais forte de Jacó. O Senhor toca no seu ponto mais forte. E ali o Senhor tocou na coxa de Jacó, porque é a parte mais forte do homem. E quando o Senhor toca na coxa de Jacó, nós vemos que ele toca no ponto mais forte. Ali o Senhor muda o nome dele. Por quê? Porque ali, a partir daquele momento, o Senhor estava mudando a história de Jacó. O Senhor estava mudando um Jacó que era enganador, trapaceiro, espertalhão, para agora um Jacó que se chama Israel. Um ex-Jacó agora é uma nova vida, manifestando Cristo, manifestando o caráter de Cristo. Segundo, fala sobre a nossa experiência com o Espírito, através da formação do caráter. Essa experiência ela vem através do fogo no ourives, do bastão do lavoeiro e do vaso do oleiro. Essas três histórias podemos tomar como exemplo, uma comparação com a formação do caráter de Cristo em nós. Primeiro, o fogo ele é usado para que venha tirar todas as impurezas que existem no ouro. Então, quando nós permitimos que o fogo nos trate, essa impureza é tirada do ouro. O ouro fala da glória de Deus. Para que a glória de Deus venha manifestar em nós, para que Cristo venha manifestar em nós, é preciso que nós aceitamos o tratamento do fogo, que é o Espírito Santo. O Espírito Santo trata em nossas vidas, no nosso homem interior, para que a vida de Deus, a glória de Deus venha ser manifestada. E esse é o tratamento do Espírito para com o nosso homem interior, que é o tratamento da cruz de Cristo para conosco. Segunda história. Bastão do lavoeiro. Esse exemplo fala de antigamente as pessoas lavavam as roupas, e tinha a pessoa responsável por lavar a roupa, que era o lavoeiro, e ele tinha um grande bastão, e esse bastão era usado para tirar toda a impureza daquela roupa. Está me entendendo? Espero que esteja me entendendo agora. Quando aquele bastão era lançado naquela roupa, toda a impureza que estava naquela roupa era tirada. Isso fala da formação do caráter de Cristo em nós. O Senhor vai precisar muitas vezes nos bater, vai precisar muitas vezes confrontar-nos para que as impurezas que estão em nosso caráter venham ser tiradas, para que Cristo venha ser manifestado. Isso fala das vestes. Segundo, tem o vaso do oleiro. Quem é o vaso? O vaso somos nós. O oleiro é Cristo. O vaso, ele é moldado de acordo, ele é feito de acordo com a vontade do oleiro. Então nós temos que entender que a vontade de Deus tem que ser o centro da nossa vida. E a vontade de Deus fala da cruz de Cristo. Então o vaso, quando ele é moldado, ele é trabalhado, ele é feito ali pelo oleiro, não é o vaso que escolhe. Não é a vontade do vaso que está ali, mas é a vontade do oleiro. Assim somos nós. Para que venha haver a formação do caráter de Cristo em nós, nós precisamos aceitar o tratamento de Deus em nossa vida. Nós precisamos aceitar o tratamento do oleiro, que é Cristo. E muitas vezes ele vai entrar por dentro de nós, vai moldar, e nada do que for colocado, nada do que ele colocar vai ser além do que nós suportamos. Porque ele é perfeito. Ele faz o oleiro, o oleiro faz o vaso perfeitamente. Ele faz o vaso perfeito em suas mãos. Se ele errar ali questões de milímetros, todo o vaso é desfeito, ele vem e refaz o novo. Assim é Cristo em nós. Quando nós permitimos que o Senhor venha ser o nosso oleiro, nós vamos ser o barro, o vaso, o Senhor vem e nos molda, o Senhor vem e nos trata, o Espírito Santo vem e nos molda, e vai nos moldando, vai nos fazendo
até nos tornarmos um vaso de honra, um vaso que expressa a Cristo. Porque quando algo é feito, aquela feitura expressa quem fez. Então, quando nós deixamos que Cristo nos molde, é o próprio Cristo expressando em nós a sua vontade, o seu desejo. E assim é a formação do caráter de Cristo em nós, através do vaso-leiro. E eu tive muitas experiências nesse tempo do seminário, muitas experiências em pressão, em muitas vezes noites mal dormidas, muitas vezes decidi ficar noites acordadas para que venha cumprir o propósito de Deus. Muitas vezes eu deixei a minha vontade de dormir para fazer a vontade do Senhor. Quero uma visita, quero ir até uma família ali, socorrê-la porque o casal estava brigando, em separação, e eu fui ali socorrê-la. Podia muito bem falar, vou ficar aqui, deixa ele se resolver lá. Não, mas eu decidi tomar uma cruz, acordar de madrugada e falar assim, vamos lá porque o reino de Deus precisa manifestar, porque o Senhor precisa manifestar a glória dele. Naquele momento eu decidi cruz, para que a vida do Senhor pudesse ser expressa. E quando nós chegamos àquela família, não aconteceu mais nada além. Porque quando nós chegamos ali, a glória do Senhor foi expressa. Porque nós decidimos eu decidi tomar a cruz ali, eu decidi tomar minha cruz para que a glória do Senhor viesse ser expressa. E foi manifestada ali. E interessante que quando nós experimentamos o tratamento de Deus, em todos esses momentos de noites mal dormidas, em falar que precisa ser falado, em muitas vezes ouvir que não precisa ouvir, em fazer o que a minha carne não quer, estou participando da formação do caráter de Cristo. Estou sendo moldado pelo caráter de Cristo. Terceiro e último ponto fala sobre o caráter e humildade. Lá em Mateus capítulo 11, versículo 29 diz: Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, porque sou manso e humilde de coração, e acharei descanso para a vossa alma. O jugo antigamente era usado em carro de boi, e até hoje se usa. Era a parte aonde todo o peso era colocado sobre o boi. Ali era o jugo. E ali o boi mais velho direcionava um boi mais novo. Eles nunca colocavam dois bois velhos ou dois bois novos. Sempre era um mais velho e um mais novo. O mais novo ele podia ali aprender com o mais velho, porque o mais velho tinha mais experiência. Quando o Senhor Jesus nos fala de tomar sobre nós o seu jugo, fala de se humilhar. De se humilhar para com Ele, de querer aprender com Ele. Eu quero explicar isso melhor. Em 3 aspectos da humildade. Primeiro aspecto fala da humildade e o pensamento desta época. As pessoas hoje não são mais humildes para com o Senhor. Elas só pensam em si. É um pensamento egoísta, egocêntrico. Só querem aprender com as demais pessoas, com as demais tecnologias, com as demais meios de comunicação. Só querem aprender com os livros, com a tecnologia, com todos os meios que tem, mas se esquece de aprender com Cristo, de aprender com o Senhor. E o caráter de Cristo fala de um tratamento através da cruz. O caráter de Cristo é expresso em nós através do tratamento da cruz.
E o caráter de Cristo vai se manifestar em nós através da humildade, de querermos aprender com Cristo. Nós vemos aqui que a humildade e o pensamento desta época se chocam. Porque Cristo é humilde, mas o pensamento desta época é egoísta. As pessoas só querem para si. As pessoas só querem o pensamento de tudo eu. Tudo eu sei, tudo eu consigo, tudo no eu. Esquecem de Cristo. Esse é o pensamento dessa época. Segundo, humildade e reino interior. Só há esperança para o homem se o reino de Deus entrar dentro do homem. É o reino que muda de dentro para fora. Só há esperança para o homem quando ele se humilha e aceita ao Senhor. E Cristo vem, mora no seu coração e transforma a sua vida. Só há esperança para quem se torna humilde. Para que deixa que o reino de Cristo venha reinar o seu interior. Porque hoje as pessoas preferem o quê? O reino deste mundo, as coisas desse mundo, governar os seus corações, governar as suas vidas. E o tratamento de Cristo, o tratamento do caráter de Cristo, só vai acontecer através da cruz de Cristo, através de Cristo, através da humildade para com Cristo. Terceiro que eu quero falar é a humildade de espírito. Isso eu quero focar mais. Lá no Sermão do Monte nós vemos aqui as bem-aventuranças dos humildes de espírito. Mateus 5 e diante. E a Bíblia diz que os humildes são os que herdam em vida. Humildes são os que são humildes para com Deus. A humildade de espírito são aqueles que são humildes para com Deus. Quando nós somos humildes para com Deus, os frutos do Espírito se manifestam em nós. Então, aí que está o tratamento da cruz. Quando nós decidimos aprender com Cristo e irmos para Cristo, o fruto se manifesta. Os frutos se manifestam. Quando alguém é humilde para com Deus, é o que tem mais autoridade e frutos. Quando alguém é humilde para com o Senhor, é o que tem mais autoridade e fruto. Autoridades e frutos. Exemplo do pobre. Vou citar um exemplo aqui do pobre. A pessoa que é pobre, ela, quando ela vai em uma festa de aniversário, quando vai em um casamento ou qualquer festa, ali sobra, fica os doces, os bolos, toda a comida, ela ainda quer pegar e levar para as outras pessoas. Ela não pode ver ali uma comida, algo que ela quer pegar e já levar. Ou ela quer pegar tudo ali para ela e quer comer tudo aquilo ali, comer um pouco de cada, comer ali tudo. Esse é o pobre de espírito. Aonde ele chega, ele está ali, ele anota a palavra, ele ouve o áudio, ele fala daquilo que ele aprendeu, ele quer mais para si e quer levar para os outros. Esses são os pobres de espírito. O Senhor nos ensina, lá no Sermão da Montanha, que os humildes de espírito são aqueles que são humildes para com Deus. São os que são pobres de espírito, não ricos de espírito. Já viu como que é o rico de espírito? O rico de espírito, ele chega na festa, quando ele come 2 doces é muito, ali um salgadinho é muito, porque ele come em outro lugar. A festa ali é só para ver a família ou para paistar, porque ele gosta de comer em restaurantes chiques. Se ele for numa festa ali de uma pessoa pobre, ele não vai comer quase nada, porque ele come na casa dele, é um lugar bem chique. E as pessoas que têm esse espírito interior rico, elas não aceitam
também o tratamento de Cristo. Elas não aceitam a palavra, elas não aceitam as verdades. Então ela vai num culto, por exemplo, que é rico interior. Fica ali e ali a palavra começa a ser ministrada, ela nem anota, ela nem presta atenção, ela fica passivando com a mente, fica fazendo outras coisas. E essa pessoa, ela começa a criar questionamentos, criar muitas coisas na sua mente. Por quê? Porque o seu espírito é rico. Seu espírito é egoísta, egocêntrico, é tudo para ela. É tudo tudo do jeito dela. Isso porque não tem humildade. Isso porque não tem fome. Não tem fome para com Deus. Não tem fome para com o Senhor. Então, quem é pobre de espírito, quem é humilde de espírito para com Deus, não para com o homem. Para com o homem, nós temos que ter aparência de leão. Nós temos que ter aparência de leão. Para com Deus, é aparência de cordeiro. Então nós precisamos ser ávidos. Ser ávidos por querer mais de Deus. Ser ávidos por aprender mais de Deus. Isso fala de ser humilde de espírito. Ter fome da palavra. Ter fome do Evangelho. Ter fome de Cristo. Ter fome do tratamento. Aprender com o tratamento. E esse é o tratamento de Cristo conosco. Ele vai usar circunstâncias. Ele vai gerar circunstâncias para que nós venhamos ser tratados. E esse tratamento vem pela cruz. Esse tratamento vem pela obra, pelo poder, pelo princípio da cruz. Quando nós decidimos tomar a nossa cruz, Cristo ressurreto manifesta. Quando nós decidimos morrer para nossas vontades, Cristo manifesta em nós. Quando nós decidimos ir para o Senhor, a vida de Cristo manifesta em nós. Amém? Deus abençoe.